vamos fazer aqui nessa aula alguns exemplos sobre o uso da energia potencial para calcular, né, o movimento de sistemas físicos. Na última aula nós já fizemos alguns exemplos. Agora nós vamos fazer um exemplo interessante, que é um exemplo sobre as massas em balanço. Massas em balanço. É um exemplo que eu vou fazer utilizando. Obviamente poderia ser feito por equilíbrio de força, que daria tudo certo também. Então um exemplo aqui é assim, existe uma balança, né, como o nome diz. Então nós temos aqui um sistema. Nesse sistema existe um braço que está preso, tá certo? Então ele está preso aqui ao sistema. E ele tem nele duas massas que estão presas. Uma massa que está aqui, ela está presa em algum lugarzinho aqui, que tem o valor M1. E está a uma distância L1 do ponto de apoio aqui, né? Do ponto onde está pivotado aqui para poder livremente rodar. E existe uma outra massa que está num outro extremo, que vale M2 e que está a uma distância L2 do ponto de apoio. E tudo isso, né, obviamente pode ser caracterizado por um ângulo θ. E nós queremos conhecer, tá certo? Isso aqui ficou muito grande, não precisa ser tão grande essa alavanca. Então são duas massas presas em balanço. Obviamente as massas não têm que ser iguais e L1 e L2 também não têm que ser iguais. Então essa aqui é uma situação de rotação, na verdade, né? Mas nós podemos, através da energia, não precisamos nem falar em rotação, podemos resolver o problema sem falar nada disso. Então, essa é a situação do problema físico e agora eu tenho que escrever para um determinado... Obviamente eu vou chamar aqui a posição de θ igual a zero, né? Eu vou chamar de U igual a zero. Então aqui para mim vai ser minha referencial de energia potencial igual a zero. E agora eu vou escrever aqui a energia potencial desse sistema em função do ângulo θ. Obviamente, se θ é positivo, essa massa está com uma energia abaixo do nível zero, portanto vai ser negativa, enquanto essa está para cima, vai ser positiva. Tá certo? O quanto essa sobe ou o quanto essa desce é que dá aqui o equilíbrio de energia, tá bom? Muito bem, então se eu for escrever aqui como função do ângulo θ, quem é a energia potencial desse sistema, porque só envolve forças de gravidade. Não tem atrito no ponto de apoio, não tem nada, então nós podemos imaginar que tudo está bem, tudo é força conservativa. Eu tenho aqui a força M1G, M2G, é uma força da gravidade que o campo de gravidade, o campo gravitacional, na verdade, é quem cria o campo de força que vai dar origem a essa energia potencial. Na maneira que eu descrevi aqui, obviamente, a energia é negativa para a massa 1, portanto é menos M1 L1 seno de θ, porque já vou explicar, aqui também é θ, e L1 vezes, tá certo? L1 vezes o seno de θ, L1 vezes o seno de θ, é exatamente essa distância que a massa abaixou aqui. Da mesma maneira, vezes G, porque a massa vezes a distância vezes G é, como nós aprendemos, a energia potencial gravitacional. A outra massa subiu de L2 vezes seno de θ. Portanto, eu tenho mais M2L2 seno de θ G. Essa é a energia potencial como função de θ para esse sistema. Isso pode ser escrito de uma forma botando seno de θ em evidência. Isso é igual a menos M1L1 mais M2L2, tudo isso vezes G vezes seno de θ. Essa é a energia potencial desse sistema. Tá certo? E esse sistema tem pontos de equilíbrio, tem tudo isso, dependendo de uma série de coisas aqui, né?
dependendo dos valores que eu tenho entre... Uma coisa interessante, se isso aqui é zero, significa M1L1 igual a M2L2, isso aqui dá zero. Isso aqui está em equilíbrio, a energia potencial será zero independente do ângulo. Independente do ângulo, essa energia potencial aqui pode ser nula, pode estar sempre aqui, de alguma forma, no ponto de equilíbrio. Então nós temos aqui a energia potencial. Nós podemos ter, como eu disse, algumas situações que nós vamos agora passar a ilustrar para analisar o movimento do problema. Tá certo? A primeira situação que eu quero considerar é a situação onde M1, L1 é igual a M2, L2. Então eu já falei que nesse caso, a energia potencial ela é zero para qualquer θ. Tá certo? Então ela é zero para qualquer θ, independente do θ. Ela não tem dependência com o θ, ela fica zero sempre. Uma outra situação B é quando M1, L1 é maior do que M2, L2. Então, quando isso acontece, se isso aqui for maior do que isso, obviamente a energia potencial total, U de θ, tá certo? Vai depender do θ e vai mudar de sinal se o θ mudar de sinal. Então o sistema vai tentar evoluir de acordo com o fato de que o coeficiente na frente do seno de θ ele é menor que zero nessa situação, porque essa primeira parte é maior do que a outra. A parte negativa é maior que a positiva. A terceira situação que a gente pode imaginar é a situação onde M1, L1 é menor do que M2, L2, tá certo? E nesse caso também aqui eu tenho isso aqui é proporcional a menos seno de θ. Enquanto aqui é proporcional a mais seno de θ. Então, veja, eu tenho um problema aqui, uma barra com duas massas, na presença da gravidade, e escrevendo a energia potencial, eu posso fazer toda essa análise do que vai acontecer, mesmo sem saber uma série de coisas aí de rotação. Então agora, o que eu vou fazer? Eu vou desenhar aqui como é o potencial como função de θ. E através dele, nós vamos analisar o que está acontecendo. Tá certo? Como função de θ, nós vamos analisar o que está acontecendo. Eu gosto de ter como referência aqui duas posições. Ou θ é zero, ou θ é π sobre 2, ou θ é menos π sobre 2. Então, nós vamos colocar aqui menos π sobre 2 para o θ, mais π sobre 2 para o θ e o zero. Tá certo? Só deslocar um pouquinho mais para ficar mais ou menos simétrico. Muito bem, vamos ver a situação A. Na situação A, é simplesmente zero sempre. Então, o potencial U de θ na situação A, onde eles são iguais, ele é zero. Se o potencial é zero, obviamente a sua derivada também é zero. O sistema está num equilíbrio permanente. Tá certo? Ele está e não sai do equilíbrio. Você pode ir para qualquer ângulo θ, ele está em equilíbrio. Você põe em qualquer ângulo, ele para. Põe em qualquer ângulo, ele para. Não há realmente tendência dele movimentar para um lado ou para o outro. Agora vamos pegar a situação B. A situação B é a situação onde nós temos o coeficiente negativo. M1L1 é maior do que M2L2. Então é como a lei de Arquimedes, das alavancas. Isso aqui vai virar nesse sentido aqui. Vamos ver se isso está indicando aqui, não é verdade? Muito bem, então quando eu estou na situação B, a situação B diz o seguinte para mim: o potencial, isso aqui é maior, a tendência disso aí é ter um equilíbrio, né? A tendência da situação B é olhar, então vamos ver, se eu olhar o potencial menos π sobre 2, o seno é negativo, não é? Então isso aqui é maior que isso agora. Então, se o seno também é negativo, significa que o potencial é positivo. Tá certo? E quando o θ for π sobre 2, isso aqui é positivo, portanto,
o potencial é negativo. Então eu tenho uma curva seno vindo daqui, então eu vou fazer aqui meio tracejado, mas ela vem aqui, passa por aqui e volta para cá e aí continua. É um seno, né? É um seno que passa no zero, obviamente, e nesse caso ele tem essa forma. Ele tem essa forma. Se você olhar os potenciais nesse caso, o que você imagina? Você imagina que a posição θ igual a π sobre 2, que portanto é essa massa 1 aqui embaixo e essa massa 2 aqui em cima, é a posição de equilíbrio estável, não é? E é assim que deveria ser, porque se esse termo aqui é maior do que esse termo aqui, significa que a tendência disso é virar e alinhar com θ igual a π sobre 2. Então aqui nós temos uma posição de equilíbrio estável. Enquanto se você virar ao contrário, se eu fizer o θ vir para menos π sobre 2, eu estou numa situação, isso aqui é estável, enquanto esse é instável, aqui nessa situação. Tá certo? Então essa é a curva de potencial. E isso está na sua intuição, porque se esse cara é mais pesado, ou se esse componente, né, esse produto, ele vai tentar ficar aqui. Esse primeiro vai tentar alinhar aqui e esse, o ponto de equilíbrio vai ser exatamente esse sistema oscilando ao redor da massa M1, estando no ponto mais baixo da trajetória, como indica aqui, quando esse ângulo for θ igual a π sobre 2. Mas vamos olhar agora o contrário, quando eu tenho a situação C. Então essa aqui é a situação B. Tá certo? A energia potencial é desse tipo. Mas vamos ver a situação C. Situação C é quando esse termo é maior, então o coeficiente é positivo. E, obviamente, o que vai acontecer? Quando o seno é positivo, eu estou no máximo. Então, vou estar aqui. E quando o seno é negativo, eu estou no mínimo. Então, eu vou ter uma curva que vai fazer isso. Essa é a situação C. A situação C inverteu quem é ponto positivo e quem é ponto negativo. Então, aqui agora passa a ser um ponto de equilíbrio estável. Porque se isso aqui é maior que isso, esse sistema vai rodar de tal maneira que a massa 1 fica em cima, a massa 2 fica embaixo, portanto, o θ vai valer menos π sobre 2 para o ponto de equilíbrio estável. Por outro lado, se você pegar esse sistema e botar em π, ele é um ponto de equilíbrio instável. Qualquer pequena coisa, esse sistema vai rodar. Portanto, aqui, esse ponto é um ponto de equilíbrio instável. Então, você vê, dependendo do produto da massa pela sua posição, por isso que chama massas em balanço, né? Porque depende da posição. Aliás, o equilíbrio vai depender muito, não apenas dos valores das massas, mas também da sua distribuição, também da sua posição relativa. Esse é um exemplo muito bacana para você ver quão fácil é fazer uma análise do movimento baseado na energia potencial do sistema. Muito bem. Feito esse exemplo, espero que você tenha entendido como é. Isso aqui é uma curva seno, né, e tal. Nós fizemos a análise aqui. Vamos fazer mais um exemplo, que é um exemplo que a gente conhece bastante quando aplicamos a lei de Newton, que é a máquina de Atwood. Vamos imaginar aqui uma máquina de Atwood e resolver o problema baseado em energia. Então, eu vou imaginar aqui uma máquina de Atwood. Então, nós vamos fazer um exemplo agora, que é a máquina de Atwood. Como você se lembra, ela tem uma roldana fixa e ela tem duas massas, né? Uma massa aqui e uma massa aqui. Essa aqui, por acaso, eu vou chamar de M1, massa 1 e massa 2. Eu vou botar um referencial aqui, tá certo? Aqui vai ser o nosso referencial. Poderia ser em qualquer lugar, não tem problema. E nós vamos fazer o seguinte, nós vamos escrever, eu vou chamar o comprimento do cordão L, só para poder fazer as contas aqui, e vou dizer que inicialmente ela é solta de uma posição
que eu vou chamar de L, a massa 2 está uma posição L quando eu soltei o sistema e eu quero saber qual é a velocidade como função da altura, por exemplo, y2 ou y1. Aqui eu vou chamar de y2, aqui eu vou chamar de y1. E vamos então resolver esse problema para saber como que, se eu soltei isso de repouso, esse é um fato importante, né? Quando a massa 2 está na altura L, solto, o sistema foi solto com V igual a 0. Tá bom? Então o sistema foi solto quando estava aqui e ele vai desenrolar, claro, ele vai cair para o lado de maior massa, né? Nós sabemos disso. Muito bem, então o que nós temos que resolver aqui? Primeiro nós temos que escrever a energia potencial, tá bom? A energia potencial, ela parece que vai depender de Y1 e Y2, mas nós temos aqui um vínculo. Se eu somar Y1 mais L mais Y2, Y1 mais Y2 mais L é uma constante, tá bom? Isso é uma constante. Isso é um vínculo aqui, né? Para a gente poder, de alguma maneira, escrever isso da maneira que a gente quer. Então, eu vou escrever, sabendo disso, eu vou chamar essa constante de C. Esse comprimento mais isso tem que ser sempre constante. Se Y1 cresce, Y2 tem que decrescer para dar certo. Portanto, em termos de Y2, que eu acho que é o que eu vou escrever, ou Y1, vou escrever em termos de Y1, isso aqui é igual a M1 G Y1 mais M2 G Y2. Mas no lugar do Y2, eu vou colocar a constante menos esses negócios todos. Essa constante faz alguma coisa? Não faz nada. Ela só adiciona uma constante aqui, que depois nós vamos ver que não vai ter problema nenhum. Então isso aqui é igual a M1G Y1, mais no lugar do Y2, eu vou colocar exatamente C menos L menos Y1. Então mais M2G, C, que é uma constante, menos Y1 menos L. Isso é o potencial. Portanto, isso tudo é igual a M1G, aqui você percebe que vai ter um menos M2G Y1, tá certo? Mais M2G vezes C menos L. É assim que tá. Isso aqui é uma constante, né? Então, esse aqui é, de fato, o potencial desse sistema todo. Quem que é essa constante C aqui? É a soma de todos esses comprimentos que nem a gente disse. Mas você vai ver que constantes, elas não são assim extremamente relevantes para a gente. Essa energia, inicialmente, ele falou assim para mim, inicialmente eu coloquei Y2 igual a L minúsculo, e o sistema tinha V igual a 0 nesse momento. Muito bem, então a energia total do sistema nesse ponto só é a energia potencial, colocando no lugar do Y2, né, o valor L. Mas colocar no lugar do Y2 o valor L é vir aqui e colocar no lugar do Y2 o valor L. Então, nesse caso, Y1 é igual a C menos L menos L1 menos L para o ponto de equilíbrio. Portanto, eu tenho M1G menos M2G, tudo isso vezes C menos L menos L mais M2 vezes C menos L. Que você já percebe de cara que esse M2 vezes esse C menos L vai cancelar com esse, porque é negativo aqui. Isso aqui vai ser igual a, nós sabemos quem cancela. Então vai ter M1G vezes tudo isso, C menos L menos L, tá bom? Que é a multiplicação de tudo isso, menos M2G vezes esse mais aquele, que vai dar só mais M2GL. Tá certo? Então essa é
a energia que o sistema tem quando começa. Veja que as constantes vão ficar tudo aqui. Então ele começou com essa energia, aí eu quero saber, quando o y variar, y1, por exemplo, que a gente escolheu, como que vai estar a velocidade. Então é fácil, basta eu pegar e lembrar o que nós fizemos anteriormente. Essa é a energia potencial para um y qualquer. Então, meio de mv² mais a energia potencial, que é m1g menos m2g vezes y1 mais m2g c menos L é igual à energia total que ele tem, que é m1g vezes c menos L menos L mais m2gl, que é a energia total do sistema. Então, simplesmente eu peguei a energia num ponto qualquer agora e igualei com a energia total que ele tem. E essa energia tem que se desenvolver. Basta eu resolver para V2 essa equação e tenho qual é o valor da velocidade para cada y que o sistema anda. E o que a gente encontra fazendo essas contas direitinho aí? A gente encontra que a velocidade ela é exatamente igual a raiz quadrada de 2 m1 menos m2 dividido por m1 mais m2 vezes g L menos y1. Tá certo? Muito bem, claro, depende do sinal dessas coisas, a máquina vai andar para um lado ou para o outro. Essa é a velocidade que tem para uma posição y1 qualquer. Como que eu verifico isso? É fácil. Quem que é a força que vai movimentar? Vamos usar, só para verificar que está tudo certo, vamos usar o que nós sabemos anteriormente. Nós sabemos que a força resultante sobre esse sistema nada mais é do que m1 menos m2g, isso pode ter valor positivo ou negativo e vai dizer o sentido que isso vai andar, é a força. E isso tem que ser a massa total que essa força vai movimentar vezes a aceleração. Portanto, a aceleração nada mais é do que m1 menos m2 dividido por m1 mais m2 vezes g. Essa é a aceleração. E nós aprendemos lá em cinemática que v final ao quadrado é 2 vezes, quando saiu com velocidade inicial 0, a velocidade final ao quadrado é igual a 2 vezes a aceleração vezes a distância percorrida. Essa é a distância percorrida. L que eu tinha menos y. Estou imaginando agora que o m1 é maior, porque esse cara aqui tem que ser positivo, né? Senão ele vai andar ao contrário, aí é o contrário. Mas tudo bem, ele vai, então, o que isso dá? L menos, L é a posição que ele tinha inicialmente. E agora ele está em y2, quanto que ele andou? Ele andou L menos y2. É o quanto ele andou. Vezes 2 vezes a aceleração e a velocidade ao quadrado. Portanto, a raiz quadrada dá isso. E isso, então, é um teste de que nós fizemos com energia a conta correta. Muito bem, então nós vimos 2 exemplos interessantes utilizando energia para analisar o movimento de 2 máquinas envolvendo várias massas. Obviamente que você pode aplicar isso para todas as situações onde as forças são conservativas. Até a próxima aula.